No início, uma garota beijou um garoto, e o garoto pensou que havia sido beijado por uma figura cuja beleza era difícil de descrever com palavras. Uma garota de beleza incomparável. A garota estava muito corada e respirando pesadamente. Ele se perguntou como algo assim poderia acontecer logo no primeiro dia da cerimônia de entrada do ensino médio. Havia uma placa que dizia Colégio Particular Sajano Mia. Ele questionou por que, sem hesitação, uma beleza como aquela o beijaria bem em frente ao prédio da escola. Ele pensou que se começasse a fazer perguntas, não haveria fim para elas. Foi assim que o encontro deles foi repentino. O garoto então se apresentou em pensamento, dizendo que seu nome era Satu Ray. Ele se descreveu como tendo uma aparência comum e altura média, sem talentos especiais, sem amigas mulheres e nunca tendo tido uma namorada. Esse era o tipo de pessoa que ele era, em resumo, muito comum. No entanto, ali estava ele, beijando uma garota em frente ao prédio da escola. Em sua mente, ele enfatizou que eles nunca haviam se encontrado antes. Ray afastou a garota com envergonhado enquanto corava. A garota pareceu atordoada, então pegou a mão dele e se apresentou como Tsukunami Senri. Ela disse que não tinha tempo para falar sobre isso agora, mas a partir daquele momento ele deveria apenas seguir o que ela dissesse. Ele reagiu com um tenso "é?", mas ela continuou segurando sua mão. Virando-se e ainda segurando ele, Senri o apresentou a alguém, declarando "este é meu namorado". Ray respondeu com um surpreso "hã?", e ela acrescentou "não é, querido?". Ray pensou incrédulo, querido? Outra garota riu disso e disse, seu namorado, você diz? Ray notou que outra garota bonita havia aparecido e corou. O rosto de Senri ficou irritado. A outra garota comentou que o rapaz parecia estar com problemas em um tom zombeteiro. Senri, com o rosto zangado, insistiu que claro que ele estaria. Afinal, eles estavam mantendo o relacionamento em segredo, então deve ter sido chocante ela revelar isso publicamente. Ray pensou consigo mesmo que eles nunca haviam se encontrado antes. Senri sorriu e concordou consigo mesma, dizendo, certo. Ray notou que as outras garotas pareceram um pouco abaladas por essa declaração. Senri continuou dizendo que eles eram muito próximos, muito apaixonados, não é? Ray hesitou com não, eu sou... Mas Senri apertou sua mão com mais força no meio da frase. Ray gritou de surpresa. Senri, ainda segurando sua mão, perguntou novamente, desta vez com um sorriso forçado e irritado, se eles eram apaixonados, não é? A outra garota, respirando pesadamente, descartou isso como nonsense. Ela então olhou para o relógio e comentou, nossa, já está tão tarde. Senri perguntou se ela estava fugindo, ao que a outra garota retrucou bruscamente que não era verdade, apenas que a cerimônia de entrada começaria em breve. Não havia como evitar, certo? Vamos falar mais sobre ele depois. Bem, provavelmente é tudo mentira mesmo. Senri insistiu irritada. Não é mentira. A outra garota retrucou que mesmo que fosse verdade, ela não escolheria uma pessoa tão fraca, acrescentando que poucas pessoas quereriam enfrentar o namorado de Suki Kwang. Ray pensou em voz alta que isso é rude com ele. Senri deu um grunhido irritado enquanto ainda segurava sua mão. A outra garota então começou a se afastar dizendo, bem, então vocês dois, vou me retirar. Espero que tenham uma boa vida escolar. Embora eu não esteja satisfeita, continuaremos isso depois. Senri dispensou-a com, faça o que quiser. A garota respondeu, então esta partida será concluída como empate, e foi embora. Senri sorriu sozinha com a cabeça baixa. Ray perguntou o que significava empate, mas Senri de repente gritou de frustração. Ray se assustou e perguntou o que havia de errado quando ouviu um estalo. Ele olhou e viu que seu braço estava sendo dobrado para trás, o que o fez gritar, meu braço! Senri exigiu saber por que era o empate, gritando que a outra garota nem namorado tinha. Ray tentou falar, mas Senri, ainda segurando seu braço, pediu que ele entendesse um pouco. Se uma garota bonita quisesse ser sua namorada, ele deveria concordar imediatamente, mesmo que fosse uma mentira. Ray gritou de volta que entendia, mas pediu que ela soltasse seu braço primeiro. Senri piscou e perguntou, braço? Antes de soltá-lo e se desculpar com um sorriso. Então ela olhou para o relógio e exclamou, estou atrasada para a cerimônia de entrada. Ray protestou, ainda segurando o braço dolorido, mas Senri pegou sua mão de novo e disse, vamos, você vem também. Enquanto corriam, ela de repente perguntou qual era o nome dele, dizendo que ele ainda não havia dito. Ray, ainda tenso, respondeu, meu nome é Satu Ray. Senri repetiu seu nome várias vezes com um rubor, o que o fez corar também, até que ele se lembrou que ela havia beijado ele antes. Então ela soltou sua mão, virou-se e disse que tinha memorizado seu nome. Correndo à frente, ela gritou de volta. Então, depois que a orientação terminar, vamos nos encontrar aqui de novo, piscando e sorrindo. Ray, deslumbrado, só pôde dizer um "ah". Ela correu, dizendo que estaria lá. Ray começou a perguntar por que ela estava fugindo, mas ela gritou que, se ele não se apressasse, estaria atrasado. Ray ficou parado, se perguntando o que estava acontecendo. Olhando para a mão que ela segurou, correu em direção à escola pensando que ela era uma garota misteriosa, envolvida em uma batalha misteriosa, e que, se a visse de novo,
tentaria evitá-la ao máximo. Ele refletiu sobre o colégio particular Sagenomiya, uma das escolas secundárias mais prestigiadas do Japão, onde pessoas da alta sociedade se reúnem. O campus tinha uma reputação famosa. Boutiques, cafés e outros locais de entretenimento, juntamente com dormitórios de alto padrão, completos com alimentação, vestuário e moradia. Em pé na fila dentro do salão, Ray pensou em como ele havia sido selecionado e aceito em uma escola como aquela. Alguns anos atrás, a escola começou a recrutar indivíduos talentosos com mensalidade grátis e ele teve a sorte de ser escolhido. Ele pensou que, embora acreditasse não ter nenhum talento especial, talvez na verdade tivesse um surpreendente. Ao olhar ao redor, viu uma mão acenando e ouviu um "Oi", alegre. Era Senri, apenas 3 filas à frente dele. Ele pensou consigo mesmo: "Você está brincando comigo! De todos os lugares!" Ele virou a cabeça, determinado a ignorá-la. Uma voz anunciou que a cerimônia de entrada para a 15ª turma de alunos começaria e pediu a todos que prestassem seus respeitos. Os alunos fizeram uma reverência e a diretora apareceu, uma beleza deslumbrante com uma expressão séria. No púlpito, ela se apresentou como Sagenomiya Yukari, a 5ª geração de diretoras da escola e presidente do grupo Sagenomiya, a maior empresa do Japão desde a era Meiji. Antes de explicar a abordagem da escola, ela apresentou os 3 princípios da sua educação: vaidade, egocentrismo e céu e terra. Ray se perguntou de que era da cultura Yankee vinha isso. Yukari disse: "Vocês são a elite e os escolhidos. Nós, as pessoas que estão no topo, devemos permanecer calmos e nobres o tempo todo. E assim como o aço é forjado em uma espada, nossa escola também tem uma longa e conhecida história de moldagem que vem sendo feita há muito tempo." Ela disse isso com uma face progusta. Ray pensou: o que ela disse? Isso é uma escola, certo? E o que é esse aplauso? Com o rosto tenso, Ray viu Senri e pensou: Sukanami também. Por que ela parece estar orgulhosa disso? Yukari continuou: "E desta moldagem, vocês provarão que estão acima e são superiores a qualquer outra pessoa. Isso pode ser provado por notas, aparência ou os ornamentos que vocês usam, porque as pessoas estão sempre se comparando umas às outras. Prove seu status. Isso está incorporado no sistema de avaliação único da nossa escola." O banner atrás dela dizia: "Batalha de moldagem", enquanto ela falava com uma expressão porgusta. O rosto de Ray estava tenso enquanto ele pensava: "Ei, que batalha vergonhosa!" Yukari disse: "A moldagem é um método dado pelos deuses, que até cães e macacos sabem fazer. A moldagem sem usar força como um animal, acredita-se que tenha originado na Mesopotâmia, a civilização mais antiga do mundo. Pelo menos foi isso que vocês aprenderam nas aulas de história do ensino fundamental." Ela exibiu uma expressão brincalhona, e Ray pensou: "Embora eu nunca tenha aprendido isso antes." Yukari continuou e coloca algo em seu pulso. Ray pensa que, quando ela termina de colocar, Yukari levanta a mão e diz: "Isto é um montador. Nosso grupo desenvolveu recentemente um dispositivo que pode medir o fluxo de emoções." Ray pensa: "Não, por que o nome é tão ridículo?" Com um rosto chocado, Yukari continua: "Este dispositivo pode medir parâmetros como suor, frequência cardíaca e pulso. Então, ao combinar essas medições, podemos avaliar o dano psicológico usando uma fórmula especial. Em uma batalha de moldagem, um montador determina o vencedor e o perdedor." Ray olha para a pulseira e pensa: escolas ricas são realmente diferentes para criar algo assim do zero. Quer dizer, qual é o propósito de usar uma ferramenta como essa? Yukari diz: "Então, a partir de hoje, por 3 dias, ela fala com um rosto orgulhoso. Vemos Ray, Sandry e o rosto desfocado de uma garota, enquanto Yukari diz: os alunos do primeiro ano devem travar uma batalha para determinar sua classe. Um garoto ajusta os óculos. Ray está chocado e atordoado, pensando: não pode ser sério. A classe é decidida por moldagem. Senri faz uma expressão orgulhosa. Yukari diz: a luz brilhando no montador. De repente, o telefone de Ray toca. Yukari diz: é chamado de símbolo de prova. Para começar, vocês receberão 3 símbolos de prova. Então, vocês competirão entre si até coletarem até 10 símbolos de prova antes que o tempo acabe. Apenas aqueles que conseguirem coletar 10 símbolos de prova poderão participar do torneio. Quem vencer em primeiro lugar representará a classe S, que é a classe principal, e receberá status e honra. Isso conclui minha explicação sobre a batalha. Desejo boa sorte." Ela começa a se afastar. Ray pensa: já terminou? Yukari percebe alguém dizendo e viu um garoto levantando a mão na multidão. O garoto diz: os métodos específicos da batalha, você ainda não os explicou. Com um rosto irritado, Yukari diz: e acrescenta: não acredito que ainda há uma pessoa que não consegue nem pensar em algo por conta própria. O garoto diz: no entanto, é irresponsável começar sem explicar as regras. Yukari diz: os jovens de hoje estão sempre dependendo dos outros. Quando eu era jovem, eu pensava e encontrava a solução sozinha. Enquanto isso, tudo que vocês sabem fazer é reclamar e depender dos outros para fazer por vocês. Com um rosto zombeteiro, ela acrescenta: é por isso que os jovens de hoje...
O garoto fica chocado e com o rosto tenso diz, no entanto, Yukari fica lá e diz, tudo bem, eu sou a vencedora. Ela fica como uma chefe no topo de uma montanha, enquanto o garoto está no chão. Ele diz, Yukari diz, tudo bem, alguém sabe qual parte disso é a moldagem? Ray pensa, que tipo de pergunta é essa? De repente, como alguém pode entender isso? Todos atrás de Ray levantam as mãos. Ray pensa, ei, alguém me diga que isso é só um pesadelo. Yukari diz, vejo que muitos alunos aqui fizeram sua preparação. Bem, então, a garota ali, explique. Ray pensa, de jeito nenhum. Ele vê Senri e diz, impossível. Senri sobe ao palco. Ray pensa, o que a Konami, ou sei lá como ela se chama, vai explicar. No microfone, Senri diz, isso é tirar vantagem das diferenças de posição e idade. Este é o método de moldagem de um chefe arrogante e egoísta. Yukari diz, quem? Ray pensa, o que você quer dizer com quem? Não entendo nada, com um rosto surpreso. Senri diz que a vencedora desta batalha será a diretora. Não importa quantos alunos lutem, a adversária é a diretora. Ela usará sua experiência e posição para moldar a diretoria. Yukari diz, não acredito que ainda há uma pessoa que não consegue nem pensar em algo por conta própria. Senri diz que ao usar as palavras irresponsável, começar sem explicar as regras como resposta dele, ela compartilhou sua experiência dizendo, quando eu era jovem, e fechou o comentário dizendo, e é por isso que os jovens de hoje. Ela sorri. O garoto treme com um rosto tenso. Senri diz, é uma maneira de pensar antiquada e ultrapassada. De que era você é? É uma maneira de pensar antiquada e ultrapassada. Se você tivesse contra-atacado assim, poderia ter se saído bem. Yukari parece abalado e diz, ugh. Senri diz, a maneira como você fala sem saber do que está falando foi muito legal, com um sorriso. O rosto do garoto está tenso. Ray pensa, o que é isso? É desagradável. Yukari diz, é perfeito. Com um rosto tenso, Ray pensa, Yukari diz, faz muito tempo desde que me tornei diretora. Não havia nenhum aluno que pudesse responder tantas perguntas tão perfeitamente antes. Entendo. Reconheça esse rosto. Você é da família Tsukunami, não é? Uma aluna interessante chegou. Senri dá um sorriso assustador. Ray pensa, o que é isso? Yukari diz, ok, você pode voltar. Todos deem seus aplausos. Senri desce do palco. Algumas pessoas dizem, acho que não consigo vencer ela. Outros dizem, e os fundadores dessas multinacionais? Ray pensa, então foi falado por alguém que ganhou na Olimpíada pelo mundo todo e que não havia como ele vencer pessoas como elas. Ele suspirou e murmurou, que era cansativo. De repente alguém atrás dele chamou, ei, você aí. Ray virou-se e viu uma garota de cabelo preto curto acenando para ele com um sorriso. Ele pensou, quê? E com um leve rubor perguntou o que ela queria. Ela sorriu e disse para ele não ficar tão assustado, perguntando se eles eram da mesma série. Ray pensou, que fofa. Ela então perguntou se ele era o aluno recrutado, e o Ray admitiu que era, mas hesitou. Ela perguntou o que havia de errado, e o Ray explicou com um rosto triste que estava um pouco confuso com a moldagem e até com as batalhas de moldagem. Ela riu levemente, e disse que ele ensinaria algumas coisas. Ela explicou que havia uma história por trás disso. Embora o prédio principal do colégio particular Sagianomiya fosse antigo, suas instalações e educação eram bem atualizadas, então deveria ser uma boa motivação. Ray respondeu que era incrível, e agradeceu por compartilhar em detalhes. Ela disse para ele não se preocupar com isso. Ray então perguntou se ela precisava de algo dele, ao que ela brincou. Então, eu não devo falar com você a menos que precise de algo? Ray rapidamente negou que quis dizer aquilo, mas ela continuou, dizendo que era irritante se ela falasse com ele. De repente, o rosto de Ray ficou tenso, e ela explicou que, como estavam na mesma série, ela estava se perguntando se poderíamos ser amigos. Corando, Ray gaguejou. Amigos? Ela perguntou se não podia, e Ray rapidamente disse que não era que não pudesse. Ela sorriu dizendo que a reação dele era fofa e sugeriu que se dessem bem. Ray pensou entusiasmado, que era a primeira vez que tinha uma amiga homem, e então disse que, se ela não se importasse com alguém como ele. Ela interrompeu, perguntando por que ele pensava tão baixo de si mesmo. Ray riu abaixadamente, mas ela continuou, dizendo que ser um aluno reportado devia ter sido difícil. Ela parou de andar, e enquanto Ray seguia em frente, ela comentou em voz alta. No entanto, sem nenhum talento especial, me pergunto como eles vão lutar num ambiente assim. Ray olhou para trás em surpresa, e ela rapidamente se desculpou, dizendo que era uma pergunta pura. Ela disse que depois de conversar com ele por um tempo, pôde perceber que ele teria dificuldades. Então ela revelou que era apenas uma filha de um empreendedor de uma empresa com cerca de 150 milhões de reais em lucro. Ray reagiu chocado ao ouvir o valor. Ela sorriu e disse que, como sua primeira amiga, lhe daria um conselho. Se ele não se esforçasse mais, ninguém seria amigo de um cara comum como ele. Ele disse que não era assim, e que ela ensinaria. Ela disse que ela mesma era um pouco estranha. Ray pensou, não, eu não perguntei, no entanto. Enquanto ela continuava falando, Ray pensou, não entendo nada, como saiu dessa naturalmente? Por enquanto, vamos dizer algo e ir embora. Ele se virou, acenou e disse que ia se retirar.
Ela o interrompeu, sugerindo que dessem uma volta pelo prédio da escola juntos. Ray recusou com um sorriso, alegando que, por causa de sua religião, ele tinha que comer livros de estratégia de jogos salteados naquela hora do dia. Ele pensou consigo mesmo, que tipo de desculpa estou inventando? E correu. Ela pareceu confusa e Ray gritou de volta. Até mais então. De repente, a pulseira de Ray tocou. Ele olhou para ela e viu que exibia: vencedor, Saul Tom; perdedor, Satu Ray. O rosto de Ray ficou tenso enquanto ele exclamava: Nossa, o que diabos é isso? A voz da garota veio de trás, perguntando seriamente como ele planejava lutar assim. Ray se virou para ela, com o rosto tenso, dizendo: Não me diga isso. Ela deu um sorriso sarcástico e confirmou que era uma batalha de moldagem. Ray entrou em pânico, pensando que ela o estava mirando desde o início. Ela explicou que uma batalha de moldagem era uma batalha mental. Quando alguém fugia, era considerado mentalmente afetado. Ela disse para ele olhar para seu montador. Ray verificou sua pulseira e pensou, horrorizado, que restavam apenas 2 provas. Ele gritou que não era justo fazer um ataque surpresa assim. Ela correu, gritando alegremente que conseguiu uma vitória logo de cara, e que mirar em um aluno recrutado era uma vitória fácil. Ray a perseguiu gritando para ela esperar. Sua pulseira tocou novamente. Ela se virou com um sorriso e disse que estava feliz por ele ter lhe dado mais um ponto. Ray olhou para sua pulseira em choque que agora exibia: Saul Ray versus Satu Ray. MP restante, ponto mental, 3.000 menos 0. Ela comentou que a regra contra desafios consecutivos era irritante, então estava feliz com isso. Ray pensou, incrédulo, que não esperava que ela o desafiasse assim e gritou para ela parar. Uma voz de repente gritou: Pare! Era Senri. Ela sorriu enquanto Ray murmurava em pânico. Senri se aproximou, exigindo saber por que ele não tinha ido para a frente do prédio da escola. Ray virou o rosto, alegando que não a conhecia. Ela se apresentou como Tsukunami Senri, lembrando que havia dito isso naquela manhã. O rosto de Ray ficou pálido e suado. Tremendo, ele pensou nos longos cabelos prateados de Senri e em sua presença avassaladora. Percebendo que não havia como confundir quem ela era, ele se perguntou por que Senri estava ali naquele momento. Senri se virou para ela enquanto Ray pensava: Sério? Quem é essa garota de verdade? Senri suspirou e disse a Ray que o ajudaria dessa vez, chamando-o de querido. A pulseira exibia: Saul Ray versus Satu Ray e Tsukunami Senri. O rosto de Ray ficou tenso e o de Senri orgulhoso. Ray estava confuso, tremendo. Ha perguntou se Sato era o namorado de Tsukunami. Senri abraçou Ray por trás, tapando sua boca, e declarou que eles estavam apaixonadamente apaixonados. Ha ficou chocada, exigindo saber por que alguém como Tsukunami se interessaria por um cara tão sem graça. Senri, soltando Ray, perguntou se Ha era cega por não ver o quão atraente era seu querido, e supôs que Ha nunca teve um namorado. Ha corou furiosamente, insistindo que já teve um cara bonito, e se gabou disso. Senri fingiu entender, dizendo que, uma vez que se tem um namorado, quer se dar conselhos aos fracos no amor. Ha sofreu um dano visível com a troca, gritando de frustração. Ray pensou, chocado, que ela havia sido arrasada. A pulseira exibia: Saul Ha recebeu 122.000 de dano crítico. Fumaça subiu ao redor dela, enquanto Senri comentava que podia ver seu montador. Ray pensou, qual parte disso é montagem? Não é só imaginar que tem poderes como em mangá? Senri explicou que elevar o estresse ao máximo poderia fazer com que vissem o montador, e que apenas um verdadeiro usuário de montagem conseguia isso. Ha disse que os usuários de montagem eram atraídos uns pelos outros, e que sua presença deve ter trazido Tsukunami até ali. Então, ela exibiu uma bolsa, dizendo que era do ex. Senri zombou, dizendo que era impopular e de mau gosto. Ha perguntou se ela estava com ciúmes, alegando que a bolsa valia mais se fosse dada como presente. Senri rebateu que ser obcecado por marcas era infantil, e que ela não entendia os japoneses que escondiam sua falta de confiança com produtos de marca. Como Ha viveu na América até o primeiro ano do ensino fundamental, ela sofreu mais dano. A pulseira exibia: Saul Ha recebeu 3.031 de dano. Ray pensou, o que estou sendo forçado a ver?